A vida parece uma guerra constante entre o que o mundo exige de nós e o que Deus deseja que sejamos. Todos os dias enfrentamos pressões, cobranças, expectativas e, sem perceber, tentamos agradar a todos, menos ao Criador. Corremos atrás de aprovação, comparamos nossa vida com a dos outros e lutamos para caber em padrões que não vieram do céu. Antes de orarmos, quero te convidar a respirar fundo e acalmar o coração. Muitas vezes falamos com Deus apressados, mas o Senhor deseja um encontro verdadeiro. Então, antes de orar, ouça o que Ele tem a dizer ao seu coração neste momento. Mas no final, essas tentativas nos deixam vazios, porque o que é passageiro nunca pode preencher um coração feito para o eterno. O mundo exalta o ego, mas Deus chama para a humildade. O mundo valoriza o conforto, mas Cristo nos convida a carregar a cruz. O mundo diz, siga seu coração, mas a palavra nos lembra em Jeremias 17:9 que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Por isso, em Romanos 12:2, recebemos uma ordem clara: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Uma mente renovada é aquela que enxerga a vida não pelas lentes da cultura, mas pela luz da verdade de Deus. Quando deixamos o Espírito Santo mudar nossa forma de pensar, tudo muda. Nossa forma de sentir, de reagir, de viver. E é nesse processo que começamos a descobrir a verdadeira liberdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, renova a minha mente. Deus não nos chamou para viver conforme as modas do tempo, mas para refletir o caráter de Cristo em meio a um mundo que perdeu a direção. Quando o mundo diz, pense em você primeiro, Jesus nos chama em Mateus 16:24 e declara: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é um convite à renúncia, mas também é o caminho para uma vida abundante. É abrir mão daquilo que parece bom para receber o que é eterno. É deixar que Deus molde nosso interior para que sejamos luz em meio à escuridão. Em 1 Pedro 1:14-16, a palavra nos recorda: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos desejos que tinham antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ser santo não significa ser perfeito, significa ser separado. Ser santo é pertencer totalmente a Deus, é viver de maneira que o mundo talvez não compreenda, mas que o céu aplaude. O mundo busca prazeres momentâneos e troca o eterno pelo imediato. Mas nós, que conhecemos o Senhor, sabemos que suas promessas são muito mais valiosas que qualquer prazer passageiro. Deus não te chamou para sobreviver à vida. Ele te chamou para viver em plenitude. Cada aprovação, cada renúncia, cada lágrima plantada na fidelidade será transformada em colheita eterna. E se o caminho parece difícil, lembre-se, Jesus trilhou antes de você. Ele entende sua dor, suas lutas e suas tentações, e prometeu estar com você todos os dias até o fim. Escreva nos comentários: eu escolho seguir Jesus, mesmo que o caminho seja estreito. A palavra de Deus em Efésios 2:10 nos lembra: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que sua vida tem um propósito divino. Você não está aqui por acaso. Antes mesmo de nascer, Deus já havia preparado um caminho de bênçãos, aprendizado e missão para você. Mas para viver plenamente esse propósito, é necessário se desligar das amarras que o mundo coloca. Em 2 Coríntios 7:1 está escrito: portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.
Purificar-se não é apenas mudar comportamentos externos, é permitir que o Espírito Santo limpe os pensamentos, cure feridas e transforme atitudes. No Antigo Testamento, o povo de Israel realizava rituais de purificação como símbolo da santidade. Hoje, essa limpeza acontece dentro de nós, quando entregamos nosso coração a Deus e deixamos que Ele revele o que precisa ser removido. Imagine se tratássemos nossa alma com o mesmo cuidado que tratamos o corpo. Quantas coisas precisaríamos deixar para trás? Certas amizades, hábitos, entretenimentos, palavras e até pensamentos que nos afastam da presença do Senhor. A santidade não é um peso, é um privilégio. Quanto mais o coração é purificado, mais espaço há para que o Espírito Santo habite e governe. E quando isso acontece, a presença de Deus se torna palpável, na paz que sentimos, nas palavras que falamos e nas decisões que tomamos. Comente: Senhor, purifica meu coração e habita em mim. Em 2 Timóteo 2:21, a palavra diz: aquele que se purificar de tudo o que é impuro será um vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Deus quer te usar como um vaso de honra, alguém que carrega a presença dele, que transmite esperança e reflete a luz de Cristo em um mundo em trevas. Mas para isso é preciso deixar de lado tudo o que contamina e enfraquece sua fé. Muitas vezes o medo nos impede de dar esse passo. Tememos o que as pessoas vão pensar, temos medo de perder a aprovação dos outros, de parecer radicais demais. Mas saiba disso. Quando você se posiciona em santidade, o céu se posiciona ao seu favor. Não há vitória sem separação. O ouro precisa passar pelo fogo para brilhar. A semente precisa morrer para frutificar. Assim também é com a vida espiritual. Há momentos em que Deus nos separa, nos molda e nos testa, não para nos punir, mas para nos preparar. Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro. Não dá para andar com Deus e ainda estar preso aos caminhos do mundo. Quem tenta agradar a ambos acaba dividido e cansado. Talvez você esteja lutando com esse dilema, querendo seguir a Cristo, mas ainda apegado a certas coisas. Saiba que Deus não quer te privar de alegria. Ele quer te libertar daquilo que rouba a verdadeira alegria. A separação que Deus pede é o início de uma nova vida. Declare nos comentários: Senhor, eu escolho ser um vaso de honra nas tuas mãos. Muitos acreditam que seguir a Deus é perder amigos, oportunidades, momentos ou prazeres. Mas essa é a grande mentira do inimigo. O diabo sempre tenta fazer o pecado parecer atraente, enquanto esconde as consequências. Ele promete liberdade, mas entrega prisão. Promete prazer, mas causa vazio. A verdade é que quando nos afastamos do mundo e nos aproximamos de Cristo, não perdemos nada de valor. Ganhamos tudo o que realmente importa. O salmista declarou em Salmo 16:11, Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. O que o mundo oferece é passageiro, o que Deus oferece é eterno. A fama passa, o prazer acaba, o dinheiro se gasta, mas a presença de Deus permanece e nos sustenta. O verdadeiro gozo está em andar com Cristo, em acordar sabendo que Ele está ao nosso lado, em dormir em paz, porque confiamos em suas promessas. Quanto mais nos aproximamos de Deus, menos atraente o pecado se torna. A comunhão com o Espírito Santo muda nossos desejos. Aquilo que antes nos seduzia perde o brilho diante da luz de Cristo. E o mais lindo é que quanto mais obedecemos, mais livres nos tornamos. Escolher o caminho de Deus pode não ser o mais fácil, mas é o único que conduz à verdadeira paz. Não se deixe enganar pelas ilusões do mundo. O que parece liberdade fora da vontade de Deus é, na verdade, escravidão disfarçada. Comente com fé. A verdadeira alegria
está na presença de Deus. Se hoje você sente o peso deste mundo, lembre-se de quem você é e de quem o chamou. Você pertence a Deus. Você foi comprado por um alto preço, o sangue precioso de Jesus. Nada neste mundo pode oferecer algo maior do que isso. Em 1 João 2,17 está escrito: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo o que hoje parece urgente, importante ou irresistível vai passar. Mas o que é feito na vontade de Deus permanece, produz fruto eterno e gera recompensa no céu. Vivemos em uma geração que muda de opinião a cada semana, que redefine valores e normaliza o pecado. Mas Deus não muda. O que Ele chamou de santo continua sendo santo. O que Ele chamou de pecado continua sendo pecado. E suas promessas continuam sendo fiéis, imutáveis e verdadeiras. Por isso, não permita que o barulho do mundo abafe a voz do Espírito Santo. As opiniões humanas mudam, mas a palavra de Deus permanece firme como uma rocha. E se você decidir hoje viver diferente, não por orgulho, mas por amor, Deus te sustentará em cada passo. Lembre-se, quando o mundo te rejeita por causa da tua fé, o céu te recebe com honra. Vale mais perder a aprovação das pessoas e ganhar o sorriso de Deus do que ser aplaudido por todos e perder a comunhão com o Pai. Escreva nos comentários: prefiro agradar a Deus do que ao mundo. Separar-se do mundo não significa se isolar das pessoas, mas viver com um propósito diferente. Jesus nos chamou para ser sal e luz, influenciar e não ser influenciados. Em Mateus 5,14-16 ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando você escolhe viver de forma íntegra, mesmo que ninguém esteja olhando, o céu inteiro percebe. A sua fidelidade no secreto é o que dá força ao seu testemunho em público. E é isso que Deus mais deseja: corações sinceros, comprometidos, dispostos a brilhar em meio à escuridão. O mundo está faminto por autenticidade. As pessoas estão cansadas de discursos vazios, mas quando veem alguém viver a fé de forma verdadeira, são atraídas pela presença de Deus que habita naquela vida. Não tenha medo de ser diferente. A luz nunca pede permissão para brilhar. Ela simplesmente brilha. E quanto mais escuro o ambiente, mais o brilho do justo se destaca. Ser sal é preservar o que está se perdendo, é trazer sabor àquilo que o pecado corrompeu, é viver com propósito e amor, mostrando que existe um caminho melhor, o caminho de Cristo. Hoje, Deus te convida a ser esse farol no meio da tempestade, essa chama que aquece corações frios. Você não está sozinho. O Espírito Santo é quem te capacita a permanecer firme. Declare com fé: Senhor, faz de mim luz e sal neste mundo. Senhor, hoje eu oro para que a Tua presença seja o centro da minha vida. Que o Teu Espírito Santo me transforme por dentro, renovando a minha mente, limpando meu coração e alinhando meus pensamentos com a Tua vontade. Pai, eu não quero apenas conhecer Tua palavra, quero vivê-la todos os dias, mesmo quando ninguém vê. Ajuda-me a resistir à pressão de ser igual ao mundo. Quando eu for tentado a ceder, lembra-me de que o Teu caminho é o único que leva à verdadeira vida. Dá-me coragem para permanecer firme, mesmo quando o certo for impopular. Que eu não me curve diante dos padrões passageiros deste século, mas que a minha vida seja um reflexo da Tua verdade eterna. Senhor Jesus, ensina-me a ser sal que conserva e luz que ilumina. Que minhas palavras tragam paz, minhas ações tragam esperança e minhas atitudes revelem Teu amor. Faz-me instrumento de transformação onde eu estiver, no trabalho, na família, nas amizades. Que em mim as pessoas vejam o reflexo do Teu caráter e sintam o Teu amor. Senhor, livra-me do medo do julgamento, da necessidade de aceitação e da vontade de agradar os outros.
eu quero agradar a Ti acima de tudo, porque sei que quem vive para Te honrar jamais será envergonhado. Comente: Senhor, transforma-me e faz de mim um exemplo do Teu amor. Pai querido, eu Te agradeço por me chamar para uma vida diferente. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando falhei, mesmo quando me deixei levar pelos caminhos errados. A Tua graça me alcançou e por isso estou aqui, desejando ser moldado, restaurado e transformado por Ti. Senhor, guarda o meu coração para que ele não se incline aos desejos do mundo. A Tua palavra diz em Provérbios 14:12: há caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Não me deixes ser enganado pelas aparências. Mostra-me o que é verdadeiro, o que vem de Ti e o que apenas imita a verdade. Quando as vozes ao redor tentarem me confundir, que eu ouça apenas a Tua voz. Quando o medo quiser me parar, que eu me lembre das Tuas promessas. E quando o cansaço tentar me derrubar, que eu me recorde de que o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, ajuda-me a permanecer firme quando vierem as críticas, as zombarias e as rejeições. Que eu nunca troque a eternidade por um momento de aceitação. Dá-me ousadia para viver a fé com amor, humildade e coragem. Que a minha vida seja uma carta aberta escrita por Ti, onde todos possam ler o Teu amor. Com fé, escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração e fortalece a minha fé. Senhor, eu Te agradeço por me chamar das trevas para a Tua maravilhosa luz. Obrigado por cada vez que me ergueu quando caí, por cada perdão, por cada nova chance. Tu és paciente, bondoso e fiel. E mesmo quando eu me afasto, Teu amor continua me perseguindo. Hoje, Pai, eu Te entrego tudo. Meus planos, meus sonhos, minhas fraquezas e meus medos. Consagro a Ti cada parte da minha vida e declaro que tudo o que sou e tenho pertence a Ti. Faz em mim a Tua vontade, mesmo quando eu não a compreenda por completo. Ensina-me a confiar, a descansar e a esperar no Teu tempo, porque sei que os Teus caminhos são perfeitos. Senhor Jesus, que a minha vida seja um reflexo da Tua glória. Que o Teu amor se manifeste nas minhas palavras, o Teu poder nas minhas ações e a Tua graça em minhas atitudes. Que todos que se aproximarem de mim sintam Tua presença e sejam levados a Te conhecer. Espírito Santo, continua Tua obra em mim. Purifica o que precisa ser purificado, fortalece o que está fraco e reacende a chama da fé dentro de mim. Que até o último dia da minha vida eu viva para Te honrar e para cumprir o propósito que o Senhor colocou nas minhas mãos. E quando tudo acabar, que o meu coração ainda cante: valeu a pena servir ao Senhor. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Amém. Eu entrego tudo a Ti, Senhor.